todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, nessa casa que nos acolhe tão bem, né? E já sentindo-nos parte da mesma. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a reforma necessária. A gente fala muito sobre a reforma íntima na doutrina espírita. E eu vou dizer aqui por que nós optamos por esse tema. Mas antes, eu queria combinar uma coisa com vocês. Quando eu saio de casa, eu saio com alguns propósitos. Entre eles, né, claro, o primeiro deles é a divulgação da doutrina espírita. Então, nós vamos necessariamente mencionar alguma coisa da própria doutrina, do Livro dos Espíritos, o que Kardec falou, o que os Espíritos falaram. Também do Evangelho, da Bíblia, porque o espírita não tem o hábito de abrir a Bíblia. E lá é a fonte primária. Nós devemos lembrar que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Né? Então, acho que é bom a gente buscar na fonte de vez em quando. Existe um autor, Rubem Alves, que ele diz mais ou menos assim. Quando o escritor escreve um livro, ele coloca um pouco da sua carne e do seu sangue lá. E quando o leitor o lê, ele bebe um pouco do seu sangue e come um pouco da carne. Ele fez uma analogia com a própria comunhão, né, do Cristo, que nossos irmãos católicos, por exemplo, têm essa prática bastante comum. Muito bem. Aqueles que têm o hábito de ler, eles acho que acreditem nisso. Imagina que você está lendo muito Emmanuel. Então você está entrando na psicosfera do Emmanuel, você está pegando um pouquinho do Emmanuel. Se a gente está lendo a Bíblia, apesar de não ter sido o Cristo que escreveu manualmente, mas ele inspirou aqueles que escreveram. Então nós estamos entrando na psicosfera de quem? Então nós vamos falar bastante de livros, da doutrina, nós vamos falar dos evangelhos e também dos livros. Por quê? Porque o Espírito da Verdade, quem é o Espírito de Verdade? Jesus. Aliás, nós vamos combinar outra coisa, nós vamos conversar, viu, gente? Eu estou desacostumado de fazer palestra. Lá no nosso grupo, de sábado à tarde, que era palestra, virou a roda de conversa. Então, por favor, manifestem-se. Senão a gente vai ficando aqui até muito mais tarde, né? O Newton me franqueou até 10h15, né, Newton? Pode ser? Então, tá bom. Então, não, preciso ir embora. Então, vamos lá. E nós vamos falar sobre livros. Eu saio de casa para falar sobre livros, sobre o Evangelho, e, eventualmente, se a gente conseguir trazer uma poesia no final, que vai resumir a palestra. Por quê? Porque a poesia, ela toca mais o nosso coração. E o mesmo Espírito de Verdade também nos disse, e depois o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que, aliás, é um livro muito bacana, porque ele é um livro, apesar de pequeno, ele é de um conteúdo gigantesco. E a primeira instigação aqui que eu vou fazer para vocês, aqueles que são curiosos, perguntaram, isso está no prefácio do livro, o Emmanuel fala assim, perguntaram se tínhamos na espiritualidade um curso, uma apostila, que ensinassem as pessoas que estavam em trânsito para o berço, ou seja, em outras palavras, se a gente tinha um cursinho para a reencarnação, se a gente preparava a pessoa para o reencarne, o que ele ia encontrar ali e como que ele deveria se portar. E aí ele diz, lembrei-me de uma apostila falada, e aí ele traz essa apostila falada, esse curso que eles dão na espiritualidade, talvez nós já tenhamos feito, esse curso que ele faz na espiritualidade, ele trouxe para nós nesse livrinho, chama Pensamento e Vida. Muito bom, recomendo. E logo acho que no segundo ou terceiro capítulo, ele fala que nós crescemos com aquelas duas asas, do conhecimento e o do sentimento. Da mesma forma que o Espírito de Verdade fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós estamos aqui numa casa que é uma sociedade de estudos espíritas. Né? Então, é necessário. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando de reforma. E a reforma que nós temos que fazer, qual que é? Por onde que a gente vai fazer? A gente vai fazer pelo conhecimento
e vai fazer pela transformação de sentimento. Certo? Bom, dito isso, quando que a gente faz uma reforma? Quando aquilo que a gente está usando, por exemplo, essa casa, ela precisa ser reformada? Se ela tivesse um degrau ali e agora já não dá mais porque precisa de acessibilidade, então precisamos fazer uma reforma para dar acessibilidade, não é isso? As leis, aí nós vamos também já trazer o Livro dos Espíritos. No livro 3 do Livro dos Espíritos são as leis morais, são as leis divinas, que são imutáveis. Elas servem para todos os momentos, para a eternidade, porque elas vêm diretamente de Deus. E as leis humanas, e isso está lá, neste pedaço do Livro dos Espíritos, a lei humana ela é tão mutável quanto a própria humanidade. Vamos dar um exemplo? Nós tínhamos até há 100 e poucos anos a escravidão dentro da lei. E ninguém se importava muito com isso. Começamos aí, alguns revolucionários um pouco à frente do seu tempo, começaram a se incomodar, e isso foi levando para outros, tal, até que muda-se a lei. Ainda existe, eventualmente, a escravidão? Pode até existir, mas agora, pelo menos, é ilegal. Mas estava dentro da lei, a lei foi reformada. E nós, quando que precisamos da reforma? Quando sentimos no nosso íntimo que aquilo que a gente vem fazendo, que já não está mais servindo. E aí eu queria perguntar para alguém aqui, vocês estão absolutamente 100% satisfeitos com suas vidas? Ou acreditam que há algo a ser reformado? Não estou falando de botox, tá? Nem de plástica. Nós estamos falando da reforma do espírito, da reforma íntima. Alguém aqui está satisfeito e já está no caminho absolutamente certo? Não? Então todos precisamos da reforma? Ótimo. Que bom, ainda bem. Lá em Rio Claro também, todo mundo está precisando. Achei que Limeira podia ser diferente, né? Está mais perto da capital, sei lá. Muito bom. E por que a gente não muda? Vamos falar sobre farisaísmo, por exemplo. Farisaísmo. Alguém poderia trazer o que é o conceito do fariseu? Tem um pouquinho lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas normalmente a gente não lê a introdução, né? A introdução do Evangelho é muito importante que seja lida, viu? Lá eles explicam o que é o fariseu, o saduceu, fala sobre Platão e Sócrates, os precursores do próprio cristianismo, né? O farisaísmo, ele pode ser confundido com o culto exterior. O fariseu, o doutor da lei, o Saulo de Tarso, por exemplo, que se transforma no Paulo de Tarso, o grande Paulo, ele era um fariseu, um doutor da lei. Então ele tinha que se preocupar com os ritos exteriores se estavam cumprindo aquilo. Olha, você deitou o azeite no templo? Você pagou seu tributo? Você lavou as mãos? Era com isso que eles se preocupavam. E Cristo, ele era muito ríspido com os fariseus em especial, porque eles conheciam o que era o certo e eles ficavam exigindo dos outros, eles até podiam praticar, mas eles exigiam muito dos outros o que era o certo exteriormente, mas não se preocupavam com o coração. Então, o farisaísmo depois ele fica quase que como um sinônimo do culto de uma religiosidade exterior. Então, vamos ver se os espíritas ainda têm um pouco de farisaísmo dentro de si. Quem é que vem aqui toda semana, toma o passe, vai embora, toma uma aguinha, vai embora e não aconteceu mais nada. Então, quando a gente vem para o centro espírita para cumprir a tabela de que uma vez por semana, ou 10 vezes por semana, não importa, a gente vem achando que isso vai nos mudar, nós estamos praticando farisaísmo. Nós estamos dormindo. Olha, desculpa, eu não estou querendo criticar ninguém. Eu também faço muito disso. O que eu estou fazendo é exatamente um alerta. Aí a gente já poderia trazer o Evangelho. Eu falei que a gente ia tratar de vários assuntinhos. Vamos poder trazer o Evangelho, por exemplo, dizendo que está em Paulo, carta aos Efésios 5,14. Ele fala assim:
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. O que significa? Desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos. Será que tinha alguém dormindo nas tumbas? Os cristãos, eles se reuniam nas catacumbas, né? Para poder fugir do poderio romano, dos próprios fariseus. Pegando o espírito da letra, e Emmanuel também nos ensina muito isso, ele está dizendo que levanta ao tu que dormes em espírito. Todos nós aqui na Terra estamos mais dormindo em espírito do que despertos. E aí também o Evangelho, ele fala em dormir ou em morte, são sinônimos. Então, desperta ao tu que dormes, levanta de entre os mortos, aqueles que estão dormindo mesmo, num sono profundo em espírito, ou seja, aqueles que estão vivendo apenas a matéria, vivendo apenas o dia a dia, esquecendo que são espíritos imortais. Então, desperta ao tu que dormes, levanta de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, quando a gente está na verticalidade com Cristo, estamos de pé, espiritualmente falando, nós somos iluminados, nós enxergamos um passo adiante e começamos a caminhar. Cristo nos diz, inclusive, assim, né? Levanta, pega a tua cruz e vem. Ele está o tempo todo nos dizendo para levantar. Como que ele pode dizer para um aleijado levantar? Aliás, vamos falar de um aleijado, né? Vamos falar de um espírita que, apesar de estar na horizontalidade do corpo físico, estava na mais absoluta verticalidade espiritual. Estamos falando do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Um cidadão que com 20 anos cai numa cama, ele tinha um processo... Nossa, esqueci o nome da doença agora. Alguém? Não, era artrose, artrite reumatoide num grau extremo, que ele não podia se mexer. Ele foi entrevistado uma vez, a pessoa falou assim, qual é o seu grande sonho? Ele falou, virar de lado. Ele ficou 30 anos na cama desse jeito, numa cama especial que ele tinha um formato certo de ficar. Vocês podem pegar a palestra dele no YouTube, tá? Ele ficou 30 anos assim, e 20 deles, ou seja, com 20 anos ele cai na cama, com 30, além de estar na cama e com dores muito fortes, ele fica cego e vive até os 50. Mais do que isso, dos 9 irmãos, ele era um mineiro, para variar, né? Eu estou fazendo bastante palestra para ver se na próxima eu nasço em Minas, viu? Assim, tenho merecimento de nascer em Minas, porque os grandes espíritos são todos de lá. Mas dos 9 irmãos, de uma família muito pobre, a mãe dele reclamava que ele é o único que não ficava em casa. Então, ele saía para fazer palestras pelo Brasil todo, sem se levantar. Os amigos o levavam de maca, colocavam-no aqui, por exemplo, punham o microfone e ele fazia uma palestra. Arrecadava dinheiro para a caridade. Então, esse espírito, apesar de estar com o corpo na horizontal, ele estava com o espírito na vertical. Ele estava absolutamente desperto. Vamos falar de um outro livro? Confissões de Santo Agostinho. Esse eu vou pegar a colinha aqui, que merece. Essa questão do torpor da carne, ela é muito forte. Eu já falei aqui sobre o despertar também, se eu não me engano. Quando nós encarnamos, nós não apenas esquecemos as vidas passadas, o que fizemos, etc., pela benevolência divina. Não só isso acontece conosco. O corpo, ele é quase que um sedativo. Ele nos entorpece os sentidos. E entorpecer é a palavra mais próxima da realidade para que entendamos. Entorpece a tal ponto de que mesmo espíritos muito iluminados tropeçam. Eles ficam meio zuretas, digamos assim, quando estão encarnados. O próprio exemplo, de novo, do Paulo. Ele matou cristão. Ele já veio para a Terra. Ele não foi pego ao acaso. Já era um espírito absolutamente iluminado, que ele fez um dos trabalhos, assim, vamos dizer que ele estava entre os 5 espíritos mais importantes que aqui já passaram. E ele, no começo da jornada dele, por todo o arcabouço de atributos que lhe foi dado para poder cumprir a missão, força física, beleza, saúde, inteligência e todo o conhecimento que ele tinha
do farisaísmo, ele era um doutor da lei mosaica, ele falava as 3 culturas principais da época, ele era cidadão das 3 culturas, ele podia transitar, por isso que ele abriu as igrejas em todos os lugares. Então, tudo isso entorpece aquele espírito. E aí ele começa a acreditar que ele é aquilo, ele esquece que é o espírito imortal. Aí ele mata o cristão, mas logo ele acorda e depois ele fica absolutamente fiel ao Cristo, até que chega uma hora que diz, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele despertou, ele se reformou. Um outro que se reformou e que estava dormindo, e ele também diz essa questão do dormir, é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, que também ele viveu lá pelo século 3, 4, e depois vem e participa da codificação, né? Ele é daquela pleiade de espíritos que, sob a tutela do Espírito de Verdade, de Jesus, contribui nessa obra que Kardec era o também desses iluminados, mas ele é o que encarnou. Mas ele era tão nobre, um espírito de tanta luz quanto todos esses, Emmanuel, Santo Agostinho, o próprio Paulo de Tarso, todos esses participaram da codificação. Kardec também participou da codificação, porém encarnado. Muito bem. Agostinho, nas suas confissões, a famosa Confissões de Santo Agostinho, deixa eu ver se eu acho, aqui ó, tem essa dicotomia de ele já querer despertar, mas ele gostava muito de viver na carne. A história de Santo Agostinho é muito bonita. Ele era alguém que, sei lá, se vivesse hoje, ele estaria nos pagodes, comendo seu churrasquinho, tomando cerveja, saindo com a mulherada. Ele adora a vida do mundo. Ele adorava isso. Mas ele também já tinha começado a conhecer o Cristo e também estava impelido demais a ir para essa vida, a se reformar e ser um novo homem. E, não por acaso, ele veio filho de Mônica, que também se transforma na Santa Mônica da Igreja Católica. Por quê? Porque Mônica, durante 30 anos, ela orou todos os dias, e ela fazia a verdadeira oração. Ela orava, mas ela também agia. Né? Orar, oração. Ela orava e ela agia. Ela ficava no pé desse coitado o tempo todo para ver se colocava ele na linha. Ele mudou de cidade, ela foi atrás, já adulto. Ela falou, não, você vai se tornar cristão. Ela veio com essa missão. Prova disso é que quando ele se converte ao cristianismo verdadeiramente, dali mais 15, 20 dias ela vem a falecer. Missão cumprida. Ela veio para isso. E se torna a Santa Mônica. Muito bom. Olha o que ele diz. Palavras dele, podem buscar lá no livro Confissões de Santo Agostinho. É um livro muito grande. Não há ninguém que queira dormir sempre. Contudo, às vezes, retarda-se o despertar, quando o torpor torna os membros pesados e mesmo a contragosto continua-se a dormir, mesmo depois de chegada a hora de despertar. Quantos de nós, né, trazendo para o corpo físico, tá, aquele domingo chuvoso, mas a gente tinha um compromisso, tinha que vir aqui na casa espírita para fazer alguma coisa, pôs o despertador, toca, você bate e vira de lado. Deixa eu dormir mais um pouquinho. É assim que ele se sentia, assim que ele fala aqui nessas confissões. Aí ele diz assim, assim eu estava certo de que era melhor entregar-me ao teu amor do que ceder à minha paixão. O primeiro me agradava, o segundo me encantava, me prendia. Quer dizer, as paixões escravizavam essa alma. Não é? E quando por todos os meios me mostrava a verdade, não tinha nada para responder a não ser umas palavras sonolentas e preguiçosas. Um momento, depois, um pouquinho mais. Quem poderia me libertar-me nesse corpo de morte, senão tua graça por Cristo nosso Senhor? Então, vejam, vamos lembrando que todos esses espíritos iluminados que vêm nos trazer as lições, é porque eles já passaram pelo que nós passamos. É mais ou menos assim, nós estamos no 3º do Fundamental, nós estamos aqui matriculados no 2º ou 3º aninho do Fundamental. Cristo já fez a 15ª pós-graduação. Santo Agostinho já deve estar fazendo a primeira pós-graduação. E aí eles vêm de vez em quando, alguns vêm do colegial, alguns vêm do 1º ano de faculdade, e vêm aqui para, olha, gente, não é assim. Se você ficar assim, você vai repetir de ano. Cuidado. Vai machucar. Vai doer. Já doeu em mim. Eu já fiz isso. Faz diferente. Percebem isso?
Faz sentido para vocês? Então, vamos ver aqui o que mais a gente pode falar aqui do Santo Agostinho. Acho que nós já falamos, né? Aí podemos falar do Paulo. Então, nós já entendemos que a reforma é necessária. Nós entendemos que mesmo os espíritos de luz, eles passam por alguns, vamos chamar de perrengues, de algumas tribulações. Vamos lembrar de um outro livro. Nós temos lá os romances, que não são romances, são verdadeiras histórias, né? Os romances de Emmanuel. Eles são praticamente documentários, porque eles são histórias verdadeiras. Mas nós temos lá há 2000 anos, 50 anos depois, o próprio Paulo Estevão, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. No Renúncia, nós temos lá uma personagem, Alcione, que ela já morava em outras esferas, num mundo feliz. E ela praticava lá naquele mundo a arte. E como tinha o Pólux, que era um coração muito querido para ela, e precisaria encarnar aqui na Terra, ela conversa com um mentor dela lá e fala assim, olha, eu gostaria de encarnar lá com ele, para ajudá-lo nessa missão. E aí o mentor fica umas 2 páginas do livro tentando demovê-la da ideia de encarnar. Ele fala, mas você consegue ajudar daqui, mentalmente, né? Não precisa fazer isso. Olha, lembra que mesmo espíritos de luz, ao encarnarem-se, pelo entorpecimento, acabam escorregando e arrumam problemas por alguns séculos. Olha, falando isso para alguém, ela não escorregou, viu, gente? Mas falando para alguém assim, quer dizer, se espíritos dessa ordem escorregam, estão dormindo, estão entorpecidos, a gente pode ter um pouquinho de humildade e entender que a gente deve estar num sono profundo, roncando, incomodando o nosso cônjuge, um ronco tão alto. Dá para pensar que a gente deve estar mais ou menos assim? Então que essa reforma ela não é só necessária, mas ela é urgente. Aí fala, tá bom, já entendi, Edson, tudo bem, já entendi que a gente precisa fazer a reforma. Estou tentando, estou vindo aqui no centro, o que mais que eu posso fazer? Não é? Bom, primeiro, vamos reformar uma casa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber o que a gente quer. Né? Sêneca é um filósofo contemporâneo do Cristo, inclusive, diz assim, não há ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Então a gente precisa saber o norte que a gente quer para poder começar a caminhar, senão a gente, né? Se a gente vai reformar uma casa, a gente faz o quê? Uma planta, né? Fazer uma parede ali, fazer o banheiro ali, a gente faz uma planta. Um modelo, um guia para poder o pedreiro depois fazer o serviço. Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia para que nós moldemos nós espíritos? Quem é o espírito que é o nosso modelo e guia? Está lá, Jesus Cristo. Então a gente já tem a planta. No mesmo Livro dos Espíritos, de novo, nas Leis Morais, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, e das Leis Morais tem, né? Lei da liberdade, lei o último lá, lei da justiça, amor, justiça e caridade, lei da destruição, tem todas as 10 leis. Eles nos ensinam o que devemos fazer. Por exemplo, na questão, vamos ver se eu acho aqui, senão a gente não precisa falar o número também, né? Mas na questão 893, diz que a mais meritória das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Nossa. Então, a gente já sabe que a gente deve buscar a caridade, o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Aliás, é muito bom essa questão do lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. De novo, no Livro dos Espíritos, questão 842, os espíritos perguntam, ou Kardec, perdão, pergunta para os espíritos, que todas as doutrinas, elas se entendem como as melhores. Então, lembrando, bom, a gente precisa fazer a reforma, a gente precisa seguir os preceitos do Cristo, para isso a gente já tem a planta, que é o próprio Cristo, mas a gente tem que ter alguém junto com a gente, né? A gente vai buscar normalmente uma religião, alguém que nos ajude a interpretar e a entender como chegar até Cristo. Então ele fala assim, lembra que nós estamos, Kardec está perguntando para os espíritos que estão codificando o espiritismo. Diz assim, se todas as religiões, as filosofias, elas se consideram as melhores, como que podemos entender qual é a melhor?
Em outras palavras, ele fala assim, tá, qual que é a melhor religião para que a gente possa seguir e chegar mais perto do Criador? Qual foi a resposta dos espíritos? Eles estavam codificando o espiritismo. Codificando não, codificando era o codificador, né? Era o Kardec. Eles estavam respondendo ao codificador. Eles poderiam muito bem ter falado, o espiritismo, lógico, né? Por isso que nós estamos aqui. Não. Eles responderam, aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. Olha que interessante. Por quê? Porque eles já não estão mais no terceiro ninho. Eles já estão na faculdade, já estão na pós-graduação. Então, eles sabem que existem alunos que vão muito bem na matemática e outros que vão muito bem no português. Uns que vão entender uma professora mais boazinha, outra que só vai conseguir com um professor muito mais duro. E que, então, não importa qual professor que você está tendo, importa que aquele professor consiga fazer você um homem de bem. Por isso nós temos os nossos irmãos evangélicos, católicos, umbandistas, maravilhosos, e muitos espíritas ruins. Ao mesmo tempo que nós temos também, qualquer um deles, meio ruinzinho ainda, e alguns espíritos maravilhosos. Então não importa exatamente em qual religião, mas dedique-se e vá fundo nas suas lições. É isso que está lá na 842. Bom, se eu falei que na 893 a melhor virtude é a caridade, aí Kardec pergunta, e qual é o pior vício? Qual é o pior vício? Isso está na 913. A pergunta é assim, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? Ou seja, qual é o mais forte deles? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. Em outro momento nos dizem que o orgulho e a vaidade são a dupla chaga da humanidade. Dupla chaga da humanidade, orgulho e vaidade. Na 917, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Então, destruir um e desenvolver o outro, essa é a nossa missão aqui na Terra. Para isso, Livro dos Espíritos, questão 919, quem? Santo Agostinho. Né? Então tá, para isso o que a gente precisa? Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Já um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Mas Kardec pergunta na 919A. Tudo bem, a gente entende que é bom se conhecer, mas como fazer isso? E aí Santo Agostinho fala, fazei como eu fiz quando eu estive na Terra. Passava em revista todas as noites, ele fazia um balanço da vida dele, para saber se tinha feito todo o bem que podia ter feito, se ele fez algum mal ainda que sem querer, e se propondo a no dia seguinte ser uma pessoa melhor. Agora eu estou meio relapso, teve um tempinho que eu estava até fazendo bem, eu vou voltar a fazer, tá? Estou aqui declarando em público, né? Eu tenho 3 ou 4 despertadores no meu celular que chama Despertador Santo Agostinho. Santo Agostinho 1, 2, 3 e lá. Por quê? Porque no tempo dele, ele ia dormir lá pelas 6 horas da noite, né? 7 horas da noite no máximo. Ele tinha tido uma vida não tão atribulada, não estava respondendo e-mail, não tinha WhatsApp, nem nada. Então, fazer um balanço às 7 horas da noite dava tempo. Dava para entender tudo que ele fez na vida, no dia. Será que hoje, às 7 horas da noite ou às 10 da noite, a gente vai conseguir ter, primeiro, fôlego, né? E lembrança de saber tudo que a gente fez? Não vai. Então eu deixei despertando no meio da manhã, eu olhava, 10 horas da manhã mais ou menos, poxa, quando eu saí de casa, eu beijei adequadamente minha esposa, né? Quando eu cheguei no trabalho, no caminho, o rapaz que estava pedindo para vender bala, como que foi que eu tratei? Aí é menos tempo para você poder analisar se você está sendo verdadeiramente uma pessoa de bem. É uma dica. Eu já fiz isso um tempo, depois a própria tribulação me fez perder um pouco, toco o despertador, já desligo, não paro para pensar, mas tá aí uma dica, para a gente refletir sobre os nossos atos. Mas aí vamos falar de um outro livro, Opinião Espírita, capítulo 39, chama Reforma de Metade. E foi nesta lição foi por essa lição que eu pensei em fazer essa palestra. Reforma de Metade. E lendo aquela lição,
eu já tive que reler um outro livro, que chama-se Voltei, do nosso irmão Jacó, Frederico Figner. Grande trabalhador espírita. Participava, ele era dirigente espírita, ele era dialogador em trabalhos mediúnicos. Ele era muito dedicado. Bom, é só dizer que ele foi recebido por Bezerra de Menezes. Porém, ele estava sem luz. Por quê? Porque ele já tinha feito muito, mas tinha faltado alguma coisa. E é este o ponto que eu gostaria de salientar aqui com vocês agora. Então, nós podemos fazer aquele despertador Santo Agostinho, passar em revista todos os nossos dias, comprar a bala do nosso amigo, saber o nome dele, parar o carro, pagar um café na padaria, abraçá-lo. A gente pode fazer de tudo externamente. E ainda assim não ser um homem de bem. Quer ver? Na lição, lá no final, nessa lição do livro Opinião Espírita, olha a última frase, como que eles... Para sermos mais precisos, resumamos o assunto com a lógica espírita, num raciocínio ligeiro e claro. Todos nós, os ignorantes e os sábios, justos e injustos, podemos e devemos fazer o bem. Mas, acima de tudo, é preciso que sejamos bons. Ou seja, fazer o bem não é sinônimo de ser bom. Entendem? Frederico Figner, né, o irmão Jacó, e ele escreve o livro exatamente para nos dizer isso, e aí quem aqui já leu? Você já leu? Você já leu? Ah. É um livro pequeno, gente, dá para ler num dia, assim, quem gosta de ler vai ler num dia. É muito bacana porque, como o André Luiz, ele relata no começo, da mesma forma que o André Luiz, ele vai mostrando o momento do desencarne dele, o que ele sentiu. Ele ficava... É como se fosse... Uma vez eu também estava vendo uma palestra de uma neurocientista que teve um derrame. E ela, enquanto neurocientista, é como se ela tivesse saído de lado assim e visto alguém tendo derrame por dentro e analisando as coisas. Foi assim que Frederico Figner descreve o seu próprio desencarne, quem o recebe do lado de lá, em que condições que ele estava. A filha dele o recebe, depois o próprio Bezerra e assim por diante. Bittencourt Sampaio, tantos outros. Mas ele se via sem luz. Ele encontra lá um dos espíritos que ele, como dialogador de trabalho espírita, ele orientou, aquele espírito sofredor, e aquele espírito olha para ele e fala, cadê aquela tua luz? Você estava posando de tão bonzinho lá, e por que você não tem luz? E aquilo machucava ele. E até que ele descobre, depois que ele já tinha passado por lá, já tinha escutado bastante gente, tinha ficado bastante com Bittencourt Sampaio, com Bezerra de Menezes, etc. Aí ele está sozinho e vem uma turba de espíritos infelizes mexer com ele. Eram sacerdotes. E ele sempre foi muito combatente em relação aos sacerdotes. E ele sempre foi muito mental. Ele era um cara preparado e trabalhador. Faltou só trabalhar o coração, que era por isso que ele não estava com a luz ainda. E aquela turba vindo, se fosse o homem velho, e eles estavam lá falando besteira para ele, ele ia responder. Talvez não à altura, mas ele responderia no intelecto. E ele, olhando para aquela turba, ele verdadeiramente se comoveu, olhando como se ele fosse um pai vendo aqueles filhos transloucados, cometendo besteira, eleva o pensamento a Deus e pede para que Deus ilumine essas mentes para que eles parem de sofrer. E aquilo foi de coração. Quando ele faz isso, os espíritos meio que se atordoam e cada um já pega o seu caminho, não encontraram eco para aquela bagunça mental que eles estavam tendo de sentimentos. Bittencourt Sampaio se aproxima e ele percebe uma luz e se assusta. Ele achava que era do próprio Bittencourt e ele fala, nossa, o que aconteceu aqui? E aí o Bittencourt fala, não, essa luz é sua. Então, lá ele faz o despertamento da luz dele. Ele já tinha trabalhado bastante, mas ainda não tinha despertado a luz. De novo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Não quer dizer que a gente tem que fazer uma coisa primeiro e depois a outra. Não, a gente tem que caminhar com as duas juntas. E é normal, inclusive, que a gente caminhe muito no intelecto e pouco
no sentimento. A humanidade faz isso. Veja na tecnologia onde nós chegamos já. Mas a moral chegou na mesma altura? Não. E aí, inclusive, breca um pouquinho para que possa chegar a moral, porque a gente não pode crescer muito mais sem moral, porque a gente vai se autodestruir. Então, um passinho dali, um passinho daqui. A asa do conhecimento e a asa do sentimento. Eu tinha falado no começo, e acabei esquecendo de citar o capítulo daquele livro do Emmanuel, né, que era a Cartilha, Pensamento e Vida, que ele diz assim, ele faz uma analogia dessa questão do amor e do conhecimento. Ele diz assim, aquele que só conhece é como se ele estivesse no deserto. Aquele que só conhece, quando chega alguém, ele indica onde vai ter a próxima fonte. Mas não dá água para a pessoa. Ele só tem o conhecimento. Ele fala assim, você está com sede? O cara já está lá 2 dias sem água. Fala, daqui mais 2 dias de caminhada tem uma fonte. Esse tem o conhecimento, ele sabe exatamente onde estão todas as fontes. Aquele que só tem o amor, vai chegar, ele não tem conhecimento, ele não sabe onde está a próxima fonte. Ele vai dar um copo d'água para a pessoa. Mas se a pessoa pegar o caminho errado, vai morrer de fome lá na frente, de sede. Então, que nós temos que ter o conhecimento e o amor, ou seja, a pessoa chegou, você vai dar o copo d'água e depois vai indicar o caminho. Faz sentido? Então, era isso que tínhamos para falar. Nós temos que nos conhecer, entender o que em nós precisa ser mexido. Externamente, até é mais fácil, primeiro, de repente, externamente. Na bala, como que você reage a quem está te vendendo bala? Como que você reage ao seu cunhado, né? Meu cunhado está aqui, eu falei que ele é meu irmão. Quando o cunhado vai em casa filar sua cerveja, coisa parecida. Como que você reage? Como que você reage quando seu marido, sua esposa, chega em casa e te trata um pouco mal? Você responde também mal ou você já imediatamente fala assim, coitado, ele não deve ter tido um bom dia? Onde que está pegando em você, né? Então, aí você vai refletindo sobre isso e tentando superar esses pequenos probleminhas do dia a dia. Aí vai chegar uma hora que você já caminhou um pouco mais. Vamos nos conhecer e caminhar. Mas aí, o conhecimento é uma ferramenta muito importante. Ler toda... Olha, até por uma questão, eu diria de educação, mas acho que não é a palavra ideal. Pensa comigo. Esses espíritos todos que já foram para a pós-graduação, eles continuam trabalhando por nós o tempo todo. Muitos deles estão aqui agora, certo? Vamos dar um exemplo do Chico. Chico passou a vida dele, ele dedicou 90 anos da sua vida aqui na Terra, trabalhando basicamente para consolar corações. Ele escreveu 500 livros. Para quê? Chico, obrigado, mas obrigado. Você leu os livros? E mais do que isso, você leu, você entendeu? Entendeu. E está agindo igual? Que forma que a gente pode agradecer? Por exemplo, meu pai pagou a minha faculdade de medicina. Não sou médico, tá, gente? Pagou a faculdade de medicina. Como que eu agradeço meu pai? Falando, pai, obrigado pela faculdade? Ou sendo um bom médico? Como que meu pai vai ficar mais feliz? O que é o verdadeiro agradecimento? Eu nem falar obrigado para ele, quando foi dado o diploma, mas virar as costas e ser um bom médico? Ou eu falar, pai, obrigado mesmo, olha, nossa, eu estou tão agradecido, só que eu vou pendurar aqui porque eu gosto de vender limonada na praça. Meu pai vai ficar mais feliz em qual sentido? Quando eu for um bom médico. Chico, Emmanuel, Jesus Cristo, eles vão ficar mais felizes se a gente, pelo menos, receber o presente que eles nos deram. Aliás, presente. Nós estamos falando da Bíblia. O que é a Bíblia senão o Novo Testamento? Né? Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, não é isso? O que é testamento? Testamento é um legado. É quando aqueles que estão indo deixam o seu patrimônio para nós. Já tinham pensado que testamento, vocês tinham feito essa ligação? Que testamento significa um tesouro? Um tesouro que quando nos é dado, diferente do testamento físico, que muitas vezes causa briga entre os filhos, os irmãos ali,
que um quer pegar um naco do outro, que gera o próprio egoísmo. Esse testamento, desse tesouro imperecível, é legal porque quando a gente conquista todo ele, a gente se obriga a dá-lo. E quanto mais a gente dá, mais a gente conquista. Ele é maravilhoso. É por isso, vê só, claro que eu estou falando aqui, que eu peguei um centavo de todo esse baú de tesouros, eu peguei 1 centavo dele. Eu consegui já captar nos meus estudos 1 centavo. Por isso que eu estou aqui tentando distribuir esse centavo com vocês. O Newton chegou e falou, meu irmão que veio lá de Rio Claro, é aqui do lado, e outro, você paga bem pra caramba, então o cachê é alto, eu venho toda vez. Mas não é nenhum sacrifício, mas, poxa, vamos admitir que fosse. Vocês podem ser agradecidos, então, e falar assim, poxa, acho que eu vou refletir pelo menos 5 minutos nessas palavras. Acho que eu vou tentar mudar uma vírgula na minha vida. Eu não estou fazendo isso por mim, tá, gente? Não tem nada de personalismo nisso, não, porque nada disso é meu. Eu peguei com essa mão aqui e estou te entregando com essa. Pior, né? Eu peguei, me sujei um pouco da informação, porque pus um pouco de mim, que se a informação viesse pura seria muito melhor. Tem um pouco de fermento velho nesse pão que eu estou dando para vocês aqui nesse momento. Mas é de coração. É a forma que eu tenho feito para agradecer tudo que eu tenho recebido. Eu estou tentando distribuir aquilo. Façamos o mesmo. E eu falei que a gente poderia acabar, e dá tempo ainda, vamos acabar com uma poesiazinha, que ela mais ou menos resume o que aqui foi falado. E espero que toque o coração também. Reforma inadiável. As vibrações do mundo em transição, ressonando em nossa sedenta alma, clama urgente mudança de posição, a fim de encontrar o equilíbrio, a calma. Após muitas vidas em experiências milenares, vivendo as fantasias de inconfessáveis paixões, criando com tesouros perecíveis falsos altares, fortalecendo os laços de indevassáveis prisões. Hoje, cansados desse velho fermento, percebemos que somos nós a ovelha perdida. De alma sedenta em busca da verdadeira vida, encontramos no teu evangelho nosso alento. Se o egoísmo é o mal que nos assola e o orgulho o fel que amarga a vida, a caridade é a virtude que consola, que o nosso coração seja a sua guarida. Comecemos hoje as transformações, seguindo os passos de Jesus, limpando nossos vícios e paixões, deixando brilhar a nossa luz. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Então, que possamos, todos nós, refletirmos nas palavras que aqui foram ditas, buscando nos conhecer verdadeiramente, de coração aberto, buscando nessa noite, em nossa oração, a conexão com os nossos mentores, para que a partir dessa noite também, em espíritos desdobrados, continuemos nossos estudos, nossos trabalhos no plano maior. Que amanhã, acordando com a disposição da verdadeira mudança, façamos algo de diferente, olhando os nossos irmãos sem distinção, lembrando que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Que enquanto um dos nossos irmãos estiverem nas calçadas, não conseguiremos ser felizes. O egoísmo, a primeira vítima do nosso egoísmo somos nós mesmos. Tenhamos essa consciência. Sejamos gratos a tudo que nos foi oferecido por esses espíritos que nos antecederam na jornada. Ao Chico, ao Emmanuel, ao André Luiz e tantos outros que deram e continuam dando
todo o seu tempo e todo o seu coração para iluminar os nossos caminhos. Sejamos gratos, fiquemos na verticalidade do Espírito para caminharmos com eles no caminho que o Mestre nos levou. Tenhamos todos uma abençoada noite, que fiquemos todos com Deus, que assim seja.